professor Solon Saldanha, ele é jornalista com pós-graduação em política, e ele trabalhou em várias campanhas políticas de vários candidatos e de vários partidos, né? Professor também foi professor de jornalismo lá na Uniriter, né? Bom, a proposta é falar em saídas para o impasse, né? Então, quando eu li o título, eu me lembrei da minha época lá de garoto ainda, que foi durante a ditadura militar, quando, lá pelas tantas, nas campanhas que os militares faziam, campanhas de publicidade, eu me refiro, eles criaram um slogan que era distribuído nas escolas, eu recebia, as pessoas recebiam, aquele Brasil ame-o ou deixe-o. E aqui na URGS, onde eu estudava, o pessoal fazia um outro adesivinho e colava embaixo, o último a sair apague a luz. Então, era uma brincadeira sobre isso, sobre a saída para o impasse, que é óbvio que não tinha saída naquela ocasião, porque não era uma questão de quem ama a pátria está conosco, que fizemos este golpe, quem não ama não merece estar nem conosco nem no país. Alguns eles mandaram embora por decisão deles mesmos, não que as pessoas tenham querido sair. Outros foram para um lugar do qual não podem voltar, porque não foi para o exterior, né? Foram eliminados simplesmente. E hoje em dia nós estamos vivendo de novo uma situação muito perigosa, uma situação que em vários dos elementos que a gente presencia na mídia, e eu consigo ver isso, por um lado como cidadão e às vezes como profissional, apesar das coisas serem muito contaminantes do jeito que estão sendo postas, nós estamos vivendo um processo muito, mas muito semelhante ao acontecido nas vésperas de 64. Talvez as diferenças fundamentais fosse que naquela ocasião a classe média, liderada pela igreja, tinha uma postura claramente a favor do golpe. E isso facilitou a ação dos militares, que se não tivesse sido tomada, o Brasil teria sido invadido. A 31 de março ali, de 64, que foi quando realmente, 31 de março, 1º de abril, né, dependendo do ponto de vista, quando realmente aconteceu esse movimento que tomou conta da política nacional, já estavam na costa brasileira porta-aviões dos Estados Unidos, esperando para ver se nós resolveríamos entre nós mesmos ou se eles entrariam para resolver pela gente. Então, não é o que está acontecendo agora. Mas por que não está acontecendo agora? Porque hoje em dia não precisa tanto da força bruta para se fazer um controle, um domínio de uma sociedade ou de algum ponto que seja do interesse econômico. A economia mundial manda no mundo. A política vem de arrasto. E essa situação, que eu digo que está muito parecida com 64, tirando-se o fato esse da participação da igreja, e que a classe média era favorável, e ficou até 68 favorável, depois foi perdendo esse apoio, porque quando eles começaram a se dar conta que os filhos deles estavam sendo mortos e mandados embora, e que as coisas não, que os militares entraram com a promessa que ficariam um ano e pouco para sanar, afastar os comunistas, evitar que as criancinhas fossem devoradas, e depois devolveriam o poder, e resolveram não devolver o poder. E quando a classe média começou a se sentir atingida por isso, ela começou a trocar de lado. Isso aconteceu. E, tanto que quando ela começou a querer trocar de lado e a imprensa começou a querer falar contra o governo, em 68 houve o AI-5 e a imprensa foi calada. Então vocês observam que sabe-se desde aquela ocasião, sabe-se desde sempre, não só no Brasil, que a imprensa é decisiva no processo. A imprensa foi decisiva divulgando aquele anseio da classe média, aquele medo do comunismo. A imprensa ia ser decisiva para derrubar o poder, quando foi silenciada. A imprensa está sendo decisiva hoje em dia, com um bombardeio sistemático, doloroso, doentio. Não se consegue mais. Eu não lembro nos últimos meses, qual foi a última vez, faz muitos meses, em que o Jornal Nacional, que ainda é o de maior audiência no país, se bem que ele chegou a ter no passado mais de 90%, hoje em dia ele tem 40 e poucos, é metade do que tinha. Mesmo assim, ele ainda é o mais influente do país. Eu não me lembro a última vez que ele abriu um noticiário sem falar na operação aí do Lava Jato, sem falar no impeachment. É só o assunto. É uma coisa impressionante.
E isso aí tem sido determinante para modificar o ponto de vista de um contingente muito grande da população, que é o terceiro grupo, digamos assim, porque existe um grupo que tem claramente uma posição pró-governo, um grupo claramente uma posição contra o governo, e o que acontece? Quem tem o poder de influenciar a opinião pública está buscando o terceiro grupo, que até é o mais numeroso, como foi colocado antes. Se você vai verificar quem é realmente filiado aos partidos, é 1% da população, somando todos os partidos. Então, o que acontece? Estão buscando e estão conseguindo fazer isso, mudar o ponto de vista das pessoas que estão em tese, a massa neutra, o pessoal que pode ser manobrado, né? E isso é uma preocupação muito grande para quem quer que a democracia sobreviva, depois de tanto tempo que se levou para conquistá-la. Quer dizer, a gente teve o filho lá com a abertura, esse filho ainda está adolescente e estão adoecendo esse filho. Estão contaminando, estão fazendo com que a gente se preocupe com o futuro dele. E é muito importante a manutenção do que a gente conquistou. E vejam bem, nós conquistamos não só na questão da liberdade política, nós conquistamos com algumas mudanças que foram feitas de ordem constitucional, foram feitas com a nossa Constituição e que estão sendo ameaçadas sem que se perceba. Ao mesmo tempo que nos últimos meses o debate na televisão tem sido sistematicamente o impeachment e o heroísmo do grupo que tem deflagrado a Operação Lava Jato, estão sendo votados e decididos perdas de conquistas trabalhistas. E está passando. Passou um projeto de lei apresentado pelo Serra, no sentido de que o petróleo brasileiro não precisa mais ser dos brasileiros, pode ser vendido. Aquela história do petróleo é nosso, lá de 64, se foi. E daí a gente começa a pensar assim, associando fatos que a imprensa às vezes publica soltamente, que a gente não liga os fatos, né? Quando houve aquela denúncia do norte-americano, aquele que denunciou que os Estados Unidos espionavam e faziam escutas nos países amigos. Isso. Ele falou do Brasil que os telefones da Petrobras estavam todos grampeados. Certo? Então, os norte-americanos sabiam tudo que a Petrobras fazia, inclusive esses desvios de verba, inclusive essa situação de corrupção. Não era segredo. E se houvesse uma preocupação, por que os mecanismos internacionais que têm de cooperação, claro, eles não poderiam vir e contar, nós sabemos o que está acontecendo, porque eles iam ter que contar como é que descobriram. Mas poderiam fazer com que via seus aliados aqui dentro se chegasse a isso. Não interessava que fosse descoberto isso naquele momento. Daí, a Petrobras desmancha, logo depois que acha o pré-sal, é destruída enquanto instituição que era a maior do mundo, em termos de prospecção de águas profundas, etc. Nós tínhamos e ainda temos uma tecnologia que eles não conseguem ter, a empresa é destroçada. E ao mesmo tempo o Serra vai e propõe uma lei dizendo que o pré-sal não precisa ser da Petrobras, que o governo brasileiro pode decidir para quem vender o direito de exploração. O governo brasileiro que eles estão pretendendo voltar a ter o comando nas mãos. O governo brasileiro que quando eles estiveram nas mãos, eles venderam a maior empresa do mundo de mineração, que era a Vale do Rio Doce, por um valor irrisório. Ela foi vendida por menos de 10% do que se sabia que valia. E logo após essa venda, esse dinheiro foi dado de presente para banqueiros, principalmente para o Banco Econômico, que estava falindo lá em Salvador, sob a alegação de que se não injetassem dinheiro na economia, o sistema bancário todo poderia entrar em colapso e, consequentemente, atingir a economia nacional. Então, nós demos de presente, praticamente, para multinacionais, o controle da nossa maior empresa, a maior empresa do planeta naquela época. Recebemos uma migalha e distribuímos essa migalha para amigos do rei. E depois ainda fazem coisas fantásticas, como, por exemplo, o banco está podre, então eles dividem em dois, a parte podre e a parte boa. A parte boa, eles vendem, e o dinheiro é do dono do banco. A parte podre, o governo cobre, e o dinheiro é do povo. A parte podre, nunca mais o dinheiro é restituído. A parte boa dá lucro. Então, as empresas conseguem no nosso país ir à falência e continuar dando lucro para os seus donos. Esses mesmos donos que financiam as campanhas políticas. Sobre o financiamento de campanha que ele abordou, eu digo para vocês o seguinte, já trabalhei para 6 partidos diferentes dos dois lados, de direita e de esquerda, como técnico.
como eleitor, eu nunca tive nenhuma dúvida sobre quem eu voto. E sempre disse, inclusive, para quem me contratou: trabalho, mas a minha postura política é tal. Porque o meu trabalho era meramente examinar conteúdos de propaganda, sugerir se estava bem feito ou mal feito, um trabalho técnico. E eu vi muitas vezes acontecerem coisas que provam que é impossível impedir que o financiamento seja muito mais generoso com quem interessa para determinados grupos ou quem tem dinheiro. Eu posso dar um exemplo banal aqui. Não, vamos financiar tudo com dinheiro público. Então, os 10 candidatos, tem 10 candidatos, recebem R$100 cada um, todos iguaizinhos. Beleza. A legislação já determina que quando você faz um impresso, por exemplo, um cartaz, ali embaixo diz o CNPJ da empresa que imprimiu o cartaz, diz a quantidade de cartaz que você imprimiu e quanto pagou. E tem a nota fiscal que vai corresponder a isso. Perfeito. Daí você vai lá na gráfica e diz: quanto custam 100 cartazes? Custam R$10. 10% daquele dinheiro que eu recebi. Eu pago os R$10 e digo: não, o negócio é o seguinte, eu quero 200 cartazes e vou te pagar pelos 200 cartazes, mas tu vai me dar uma nota de 100. E o caixa 2 paga a outra metade. Então, ele cumpriu a legislação, ele vai dizer lá: recebi 100, gastei 10 nos cartazes, está lá no cartaz provando que ele foi honestíssimo. A gráfica não vai dizer nada, porque as gráficas ganham fortunas nessa época do ano. O setor, a mídia e o setor gráfico detestaria se no Brasil as eleições fossem, como já chegou a ser proposto, aglutinadas para ser uma vez só, de 5 em 5 anos. Não, eles querem de 4 em 4 anos e 2 a 2. Porque daí, ano sim, ano não, tem um faturamento brutal. Circula dinheiro como nunca se viu. O cara da gráfica, não estou dizendo que todo dono de gráfica é desonesto, mas alguém aceita. Porque ele vai ganhar esse dinheiro, não precisa nem declarar. Ele vai quebrar galho lá, vai resolver problemas da vida dele com aquele dinheiro. O sujeito cumpriu a lei. E alguém vai sair na rua para contar quantos cartazes foram afixados? Alguém vai sair na rua para recolher de volta os santinhos e saber quantos foram entregues? É impossível. A única publicidade, não é publicidade, a única propaganda eleitoral que pode ser aferida é a de rádio e TV, que é aquela que não é paga. Porque daí o dinheiro que os partidos recebem não paga o rádio e a TV, pagam as produtoras de vídeo, que produzem esse programa que vai ao ar. A TV não recebe, em tese, porque aquele tempo em que fica o dinheiro, disponível para os partidos políticos, eles abatem nos impostos. Então o governo já está pagando isso há algum tempo. As empresas de rádio e televisão, que não são empresas privadas, a organização é privada, mas a posse não é. Rádio e TV não é do dono da RBS, a RBS não é dona da televisão, não é dona da Rádio Gaúcha, elas têm uma concessão pública que precisa ser renovada de tempos em tempos. Ela é dona da estruturação administrativa, contratação de pessoal, equipamento, etc. e tal, mas o direito de exploração do canal eles conquistaram via uma concorrência, supõe-se que uma concorrência, e que é a título precário. Então, essas emissoras de rádio e TV recebem apenas a isenção de impostos. Jornais, revistas, impressos, camiseta. Antigamente se distribuía boné, chaveirinho, agora é proibido. Camisetas só é permitido, ou pelo menos foi na última eleição, porque muda sempre. É que nem imposto de renda. Tu nunca sabe o que vai fazer, porque todo ano muda a maneira de declarar, é uma coisa impressionante. O que faz a alegria dos contadores, tu não consegue fazer às vezes a tua declaração sozinho, tu precisa pagar para alguém fazer. A legislação eleitoral vive mudando. Então, por exemplo, antigamente podia distribuir camiseta, boné, chaveirinho, agora isso é crime. Tu não pode distribuir chaveirinho para os teus candidatos. Agora tu pode desviar milhões, né? Pode desviar milhões para outros fins aí que não há problema nenhum. O sistema político brasileiro precisa passar por uma reforma profunda, mas é muito difícil de fazer. A sugestão mesmo que ele estava dizendo, nós temos um problema sério, que é o quê? Tem 150 candidatos a deputado no estado do Rio Grande do Sul, mas eu não conheço 90% deles. Eu não sei em quem votar, às vezes, porque eu termino votando naqueles que eu já conheço. Podia ter algum melhor, mas eu não tive acesso de conhecer o trabalho dele. Então vamos fazer por distrito. Se nós fizermos por distrito, é uma maneira... também tem um outro problema, outro lado da moeda, que é mais ou menos como institucionalizar o curral eleitoral. Nós vamos voltar a ter o coronel.
que levava o pessoal da fazenda e dizia, vamos lá, vamos votar no Beltrano aqui. E todo votava. Ele ficava olhando os votos do cara. Claro, não vão olhar os nossos votos, mas o voto distrital tu só vai poder votar no figurão daquela cidade ali. Quer dizer, é outro tipo de problema. Daí se disse, não, mas é uma vergonha, porque alguns partidos... Um outro problema que acontece, os partidos convidam alguém super famoso, normalmente da mídia, e essa pessoa faz 1 milhão de votos e arrasta pessoas inexpressivas, porque as eleições para deputados e federais e estaduais, elas são proporcionais, elas não são majoritárias, né? Para prefeito, governador e presidente é majoritária, entra quem fizer mais votos. Para senador também. Para deputados estaduais e federais, elas são proporcionais. É muito comum gente que fez mais voto não entrar e gente que fez menos voto entrar, porque soma do partido e divide as cadeiras pelo partido. Daí vai um Enéas da vida e faz não sei quantos milhões de votos em São Paulo para deputado federal, e teve gente em São Paulo que se elegeu deputado federal com 14 mil votos, que não se elege vereador em Porto Alegre, porque o Enéas trouxe. Daí o pessoal disse, não, nós vamos ter que resolver isso. Como é que vamos resolver? Vamos fazer listas. Cada partido faz uma lista e põe na ordem que quer as pessoas que vão ser eleitas. Então, se o partido fizer lá uma lista de 1 a 15, tá? E ele vai botar sempre os mais expressivos. Se o Enéas fosse convidado, ou se um cara da televisão, do rádio fosse convidado, ele seria posto lá em 16º. Ele seria o mais votado, mas não entraria. Então, atualmente, ele já é chamado para arrastar gente. Ele continuaria sendo chamado para arrastar gente, com a vantagem ainda dos partidos, que nem ele entraria para incomodar. Porque se não entra que nem o nosso ex-jogador do Grêmio, Henrique, é um desastre. Entrou porque era famoso e, por favor, ele precisa de tratamento, não de uma... Ele não precisa estar na Assembleia Legislativa, ele tem que estar num outro tipo de instituição. Então, se resolveria esse lado também. Usaria o estímulo do famoso e não precisava nem tolerar ele depois. Só ia se aproveitar a fama do cara. Vocês veem como é difícil chegar a um ponto de equilíbrio em que a gente consiga fazer uma eleição com correção. Então, o problema do país se arrasta porque nós temos uma classe política e uma estruturação política muito mal feita, muito problemática. Nós temos um partido dos trabalhadores que há muito tempo deixou de ser dos trabalhadores. Nós temos um partido progressista que é tudo menos progressista. E assim vai, né? O nome do partido não tem nada a ver com o que o partido propõe, não importa. E se você for ler os estatutos de cada partido, são apaixonantes, pode votar em qualquer um, porque qualquer um deles vai resolver o problema do país. Só que a distância que tem entre o que está escrito lá e o que é feito na realidade é catastrófica, quilométrica, oceânica. Todo e qualquer documento constitutivo de partido é uma peça de literatura, é ficção. Ela não tem nenhum compromisso com a realidade. Então, o Brasil está vivendo uma coisa maluca. Nós vivemos hoje em dia uma questão de classes sociais no Brasil. Isso nós vivemos. O que está acontecendo, quer as pessoas admitam ou não, disfarcem isso ou não, é uma luta de classes. Nós temos um pessoal emergente, tá, que está incomodando o pessoal que estava no poder e que não queria a proximidade dos emergentes. É uma luta de classe. Os partidos são o instrumento dessa luta, é a arma que se usa para combater. Não é o combate em si. O problema hoje é do PT com o PSDB, majoritariamente, e é engraçado, né? Os dois sempre lutam entre si, mas quem ganha sempre é o PMDB. O Brasil é uma coisa inacreditável. É como haver um Grenal, os dois jogam e um terceiro time é que ganha a partida. Está um Grenal domingo ali, tu vai ver quem ganhou. O São José ganhou. Pô, mas ele não jogou. Mas não faz mal, ele ganha igual. O PMDB não ganha e domina. É o único partido que está no poder desde que houve a democratização. E ele nunca ganhou uma eleição nessa época. Ganhou aqui para governo do Estado, por exemplo. Mas em nível nacional, ou com o poder que ele tem, não ganha. E manda. Então, na verdade, os partidos, hoje em dia a polarização é PSDB, PT, como já foi Arena e MDB, como já foi outras tantas coisas. O Rio Grande do Sul, com a sua tradição de chimangos e maragatos, etc. Na verdade, o que existe, o partido é quase que um pretexto. Nós estamos diante de uma disputa de classes, uma violenta disputa de classes. E eu vou dizer para vocês uma coisa hoje, que é quarta-feira. Eu tenho muito medo do que vai acontecer domingo. Porque o Brasil está esperando, a mídia está esperando, e os caciques estão esperando só uma coisa: uma vítima.
estamos precisando de uma vítima. E está prestes a acontecer isso. A hora que morrer um, justifica-se toda a barbárie que está sendo feita. Se acontecer um único conflito em todo esse país no fim de semana, e alguém for morto, é o que precisava para pôr a pá de cal e resolver a situação política. Vocês imaginam se um petista mata um do PSDB no fim de semana? Além de corruptos, são assassinos. Já mataram lá o prefeito do interior de São Paulo também. São assassinos. Imagina se acontece o contrário. Também vai haver uma reação. Talvez não tão apropriada para a mídia quanto esse primeiro exemplo que eu dei. Precisamos de um mártir. A direita está desesperadamente à procura de um mártir. E pode ser que consiga já nesse domingo. Eu quero bater na madeira. Não é de madeira esses banquinhos, eles são de metal. Eu queria bater na madeira para tentar dizer para vocês que eu torço muito para que isso não aconteça. Mas eu tenho... Se tivesse que fazer uma aposta dessas casas de aposta inglesas que aceitam qualquer aposta, eu apostaria que isso vai acontecer. Já com tristeza prévia, mas eu apostaria que isso vai acontecer. É só que falta. Eu me lembro da campanha do Collor, ele veio a Caxias do Sul uma ocasião, e o que os caras fizeram lá no final da campanha eleitoral? O partido dele, que era o PRN na época, não sei, nem sei qual é a sigla, PRN, né? Eles contrataram meia dúzia de brutamontes, botaram umas camisas do PT, e os caras foram no comício do Collor e começaram a bater nos companheiros do Collor. E eles estão vendo o que está acontecendo. Virou notícia no país todo. Foi o tiro de misericórdia na campanha. Pobre vítimas. Ele era o caçador de marajás que ia salvar o país. E vinham brutamontes ligados a sindicatos que estavam lá tentando impedir que o país fosse salvo. A classe média precisa reagir. Precisa ajudar que me permita continuar caçando os marajás. Isso é mais velho que andar para frente na política. Se fazer de vítima às vezes é excelente. E a direita está esperando um mártir. E nós, cada dia que passa, nós estamos mais próximos de permitir que esse mártir seja fornecido a eles. A proposta é falar sobre saída por impasses, né? Eu digo para vocês que estou um pouco pessimista quanto a possíveis saídas. Eu acho que saída, pro momento, é muito difícil. A saída que a gente tem que pensar é a médio e longo prazo. É não permitindo, de alguma forma, porque nós somos também formadores de opinião, quer queira, quer não queira, nós temos que impedir que as conquistas que foram tão demoradas de se conseguir sejam perdidas. E o resto, gente, as melhorias só acontecem com a educação. E a educação está sucateada não é por acaso, é para as melhorias não acontecerem. É muito difícil que se saia dessa situação que foi criada. E realmente, se nós dois tivéssemos aqui a solução, a gente não estaria aqui, estaria rico vendendo essa solução para algum lugar, né? Convidaríamos todos vocês para presenciar, mas não há uma saída fácil para esse impasse. E o país está tão dividido, está tão levado ao extremo do risco da violência, as coisas estão tão radicais, que a gente está vendo amigos da gente com quem se conviveu a vida toda, terem atitudes extremas e que a gente não espera, porque tu sempre imaginou uma postura, mesmo, tu pode ser adversário, entendia que ele fosse teu adversário ideologicamente, mas daqui a pouco as posturas estão sendo tão extremas, quase vias de fato, que a gente se preocupa bastante. Mas eu acho que a gente pode abrir para conversarmos, né? Isso, por favor, melhorem o meu ânimo. Mas assim, infelizmente, eu como jornalista, só para concluir, nos últimos tempos, tenho sentido quase vergonha de fazer parte dessa categoria. Porque o jornalismo tem contribuído de uma forma decisiva para ajudar o país a entrar num buraco que vai ser difícil de sair. E isso é lamentável. Essa seleção... Gente, é impossível fazer jornalismo sem selecionar notícias, porque não cabem todas as notícias nas 24 horas do dia do rádio e da TV, que só funciona com o tempo, e não cabem todas as notícias no papel, que funciona com o espaço, mas é um espaço limitado pelo número de páginas. O jornalismo sempre escolheu notícias, e uma parte é publicada e outra não. O grande problema é fazer essa escolha sistematicamente pender para um lado. O grande problema é esquecer coisas que acontecem de um lado e lembrar coisas que acontecem do outro. Isso
e tem acontecido muito, 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 para a vergonha de quem gostaria de ver o jornalismo com a dignidade que ele mereceria ter enquanto instituição, enquanto profissão, enquanto uma coisa que deveria ser tão importante para a democracia e para a vida das pessoas.